Quero falar com vocês hoje sobre o momento certo. Todos nós temos coisas que sonhamos que aconteçam, esperando que nossa saúde melhore, esperando encontrar a pessoa certa. Sabemos que Deus colocou a promessa em nosso coração, mas nos perguntamos por que está demorando tanto. Mas as Escrituras falam sobre como há um tempo determinado para que a promessa seja cumprida. Se há um tempo certo, isso significa que qualquer outro tempo é o tempo errado. E se você não entender que Deus sempre estará no momento certo, então os atrasos, os desvios e os períodos de espera farão você se frustrar. E não basta apenas confiar em Deus, você tem que confiar no tempo dele. Ele sabe quando você está pronto. Ele sabe quando é a pessoa certa, quando abrir a porta, quando virar a situação. E se ainda não aconteceu, você precisa ser maduro o suficiente para aceitar que não é o momento certo. Em vez de viver chateado, por que você não faz como Davi diz: Deus, os meus tempos estão em suas mãos. Você sabe quando me abençoar, quando me promover, quando me libertar. A carta aos Hebreus diz: por meio da fé e da paciência, herdamos as promessas. É fácil ter fé, é fácil acreditar nos seus sonhos, mas fé sem paciência pode te colocar em apuros. Basta perguntar a Moisés. Quando jovem, ele sabia que deveria libertar os israelitas. Ele tinha a promessa, mas não tinha paciência. Ele ficou apressado e matou um homem que estava maltratando um escravo hebreu. Seu coração estava certo, mas o seu tempo estava errado. Ele teve que fugir para salvar a sua vida. Passou 40 anos no deserto, tudo porque saiu do tempo de Deus. O Salmo 106 diz: eles não esperaram o plano de Deus se desenrolar. E o que você está acreditando pode estar demorando. Talvez você não veja progresso, não veja o sonho acontecer, mas Deus sabe o que está fazendo. Não tente forçar as coisas a acontecer. Você não precisa se promover, manipular as pessoas ou convencê-las a gostar de você. Sim, devemos ser determinados, mas você não precisa bater em uma porta. No momento certo, as coisas se encaixarão. No momento certo, as pessoas certas aparecerão. Agora faça a sua parte e espere a promessa se desenrolar. Você não está ficando para trás, não está sendo deixado de lado, está exatamente no horário certo. Deus está trabalhando nos bastidores. Você pode não conseguir ver isso, mas Ele está alinhando as pessoas certas, organizando as oportunidades certas, ordenando os seus passos. Seja paciente e você verá o plano dele se desdobrar. Em Mateus 11, na tradução The Message, fala sobre os ritmos naturais da graça. Natural significa que você não precisa lutar, brigar contra tudo, fazer as coisas acontecerem. Você pode relaxar e viver em descanso, sabendo que Deus está no controle. Pode ser que as coisas não aconteçam no seu tempo, mas Deus sabe quando é o momento certo. E se você não entender isso, vai se perguntar: por que não está acontecendo mais rápido? Por que não estou fazendo mais progresso? O que está errado? Nada está errado. Simplesmente não é o momento certo. Por que você não entra nos ritmos naturais da graça? Pare de se preocupar. Pare de ficar frustrado. Os seus tempos estão nas mãos dele. Deus que criou o universo, cuida da sua vida. A Escritura diz: quando você se agrada do Senhor,
Ele satisfaz os desejos do seu coração. Não diz que você tem que trabalhar para isso, que você tem que merecer fazer acontecer. Deus vai te dar. Vai acontecer sem luta, sem frustração, sem todo o esforço. Vai ser mais fácil do que você imagina. Você vai saber que foi a mão de Deus, porque você não precisou forçar a porta a se abrir, não precisou manipular as pessoas. Deus fez acontecer o que você não poderia fazer. Agora eu sei que você confia em Deus, mas estou pedindo que você confie no tempo dele. Pare de se frustrar porque as coisas não estão acontecendo tão rápido quanto você gostaria. Nem toda estação é uma estação de crescimento, nem toda estação é de colheita. Existem estações de plantio, estações de rega, de adubação, de tirar as ervas daninhas. Essas são estações importantes. São tempos de teste, onde mostramos a Deus do que somos feitos. Vamos manter uma boa atitude quando não estamos vendo crescimento, quando não estamos fazendo progresso. Vamos ter fé e paciência. O Salmo 1 nos diz para meditar na palavra de Deus dia e noite. Isso significa que não estamos preocupados, não estamos chateados, perguntando por que está demorando tanto. Estamos em paz. Sabemos que Deus está no controle. Quando fazemos isso, diz: você será como uma árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto na estação certa. Não diz que vai dar fruto 365 dias por ano. Diz na sua estação. Isso implica que haverá períodos de espera, períodos sem crescimento, períodos onde não vemos resultado. Temos algumas árvores de limão no nosso quintal. Elas não produzem limões o ano todo. Elas têm uma estação onde estão cheias de limões, com muito crescimento. Mas em certos momentos do ano, quando não há crescimento nem flores, se essas árvores de limão pudessem falar, não estariam preocupadas pensando: o que há de errado? Não temos limões. Perdemos nosso toque. Deus se esqueceu de nós. Elas estariam tão calmas e em paz quanto possível. Por quê? Elas sabem que não há nada de errado. Elas só não estão na estação certa. Talvez você não esteja vendo crescimento, se sinta estagnado. Mas assim como essas árvores de limão, não há nada de errado, é apenas o tempo certo. Você está em um período de espera, ou talvez em um período de desenvolvimento. Mas quando chegar a sua estação, você vai dar muito fruto. Agora a pergunta é: quando você não estiver na estação de crescimento, na estação de colheita, vai se desanimar e pensar que nada vai mudar? Vai perder a paixão e desistir do que Deus te prometeu? Se você continuar meditando na palavra de Deus, manter a sua mente cheia de pensamentos de fé e esperança, então, sem nem tentar, você vai entrar na sua estação. Essas árvores de limão não precisam trabalhar para produzir limões. Elas não precisam lutar ou se esforçar. Quando estão na estação certa, isso acontece automaticamente. É apenas o que elas são. Quando você entrar na sua estação, não vai precisar lutar, não vai precisar fazer as coisas acontecerem. Você vai dar frutos naturalmente. Isso significa que Deus vai fazer com que as pessoas certas te encontrem. Dons e talentos vão surgir que você nem sabia que tinha. Oportunidades vão te seguir. Pode ser que você tenha esperado por um longo tempo e esteja tentado a se desanimar, mas se prepare, a sua estação está chegando. Você está prestes a ver novo crescimento, favor inesperado.
bênçãos que vão te catapultar para o próximo nível. Você não teria conseguido fazer isso acontecer sozinho, mas porque foi fiel e fez a coisa certa, mesmo quando as coisas estavam lentas, Deus vai te levar para a estação da colheita, para uma estação de abundância. Mas a verdade é que nenhum de nós gosta de passar pelos períodos de espera. É fácil ficar frustrado e dizer: Deus, se eu vou entrar na minha estação em 6 meses ou em 2 anos, por que não faz isso agora? Me poupe da frustração. Traga a pessoa certa agora. Me dê a promoção agora. Se Ele te promovesse antes de você estar pronto, isso não seria uma bênção, seria um fardo. Você não seria capaz de lidar com isso. Ele precisa te preparar para o que Ele tem reservado para você. Ele te ama demais para fazer isso antes do tempo e você pode ter uma promessa no seu coração. Você sabe que Deus te deu essa promessa, mas não vê nada acontecendo. Esse é um período de espera. Deus está usando isso para fazer uma obra em você. Você vai ter fé e paciência, e então você vai crescer. Seus músculos espirituais vão se tornar mais fortes. O seu caráter vai ser desenvolvido. Bem, Elias Ribeiro, meus amigos estão sendo promovidos, mas eu não entendo. Eu vou à igreja todo domingo e eles só vão na Páscoa. Não compare sua situação com a dos outros, você não está correndo a corrida deles. Talvez Deus esteja te levando para um nível mais alto. Vai exigir mais disciplina. Continue fazendo a coisa certa, sua estação está chegando. Quando nosso filho Jonathan tinha 10 anos, eu não dei as chaves do carro e disse: Jonathan, vai dar uma volta. Quero que você tenha tudo o que eu guardei para você. Eu não deixei ele pegar o carro, não porque quisesse esconder algo bom dele, ou empurrá-lo para baixo, ou tornar a vida dele miserável. Eu não fiz isso porque eu o amava. Eu sabia que dar um carro a ele, com 10 anos, não seria uma bênção, seria uma maldição. E às vezes, Deus mostra seu amor por nós, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele nos retém. Se Deus tivesse deixado você se casar com aquela primeira pessoa que você realmente queria se casar, provavelmente você não estaria aqui hoje, ao menos com sua saúde mental intacta. Se Ele tivesse deixado você ter aquele bebê, aquela promoção, aquela casa nova, antes de você estar pronto, isso teria limitado o seu futuro. Deus sabe o que podemos suportar. Então, às vezes, para nos proteger, Ele diz: não agora. Não lute contra isso. Confie no tempo dele. Não agora não significa nunca. Significa que não é o momento certo. Jonathan tem um carro agora, ele só precisou crescer. Tudo faz parte do processo. Um bom pai pode ter um bom presente, mas ele não o dará no momento errado. E Deus não é um bom pai. Ele é um grande pai. Ele tem grandes presentes reservados para você. Ele tem mais do que você pode pedir ou imaginar. ChatGPT Danói. O que estou dizendo? Não fique frustrado se Deus ainda não te deu o que você quer. Continue crescendo. Continue sendo bom com as pessoas. Continue passando nos testes. Deus vê o quadro completo. Ele sabe do que você vai precisar. Você pode achar que está pronto, mas não consegue ver o quão alto Deus vai te levar, quanta influência e recursos Ele vai te confiar. Deus não só sabe o que você precisa, mas também sabe quem você vai precisar. E às vezes, Deus está dizendo: não agora, porque a pessoa que vai estar envolvida não está pronta.
Ele ainda está trabalhando nela. Essa pessoa será fundamental na sua vida. Ela vai abrir uma porta, ser um amigo próximo, vai ser um cônjuge. Os períodos de espera, com uma boa atitude, são importantes. Depois da faculdade, voltei para a igreja e comecei o ministério de televisão. Eu adorava fazer a produção, editar, colocar as mensagens do meu pai na televisão. Além disso, fazíamos grandes shows e especiais ao vivo na TV. Meu pai foi muito apoiador. Ele nos deixou comprar o melhor equipamento, realizar esses eventos emocionantes. Mas no final de sua vida, ele não queria mais fazer isso. Certa vez eu organizei todas essas estações de rádio para transmitir o programa do meu pai. Eu disse ao meu pai: se você fizer em menos de 1 hora, podemos gravar as aberturas e encerramentos, e o programa de rádio vai ser transmitido para o mundo todo. Nunca vou esquecer o que ele disse. Ele respondeu: Elias Ribeiro, eu não quero fazer isso. Tenho 75 anos, não estou procurando mais trabalho. Só quero relaxar e pastorear a igreja. Fiquei muito desapontado. Pensei: Deus, sou jovem. Você colocou grandes sonhos no meu coração. Não quero fazer menos, quero fazer mais. Não entendi. Achei que talvez fosse hora de seguir em frente e até recebi uma proposta para trabalhar em outro grande ministério. Mas quando orei sobre isso, quando me aquietei, pude ouvir a voz suave e pequena dizendo: Elias Ribeiro, não ainda. Seja paciente. Você está em um período de espera, mas a sua estação está chegando. Eu disse a Victoria: esta é a visão do meu pai. Ele está aqui há quase 40 anos e não vou me amargar porque não estou conseguindo o que quero. Vou honrar meu pai e fazer o que ele gostaria que eu fizesse. Tomei a decisão de dar o meu melhor no período de espera, de fazer a coisa certa, mesmo quando não queria. Nunca imaginei que 2 anos depois, meu pai fosse para estar com o Senhor e eu me tornaria o pastor. Agora eu percebo que Deus colocou aqueles sonhos no meu coração para o meu próprio ministério, só que não era o momento certo. Se eu não tivesse passado no teste e sido fiel nos períodos de espera, não acredito que eu estaria aqui hoje. Deus sabe o que está fazendo. Se Ele está pedindo para você esperar, isso significa que o que Ele tem reservado para você será maior do que você imagina. Deus está dizendo: não agora, em alguma área da sua vida, você está orando para que algo mude, acreditando em um sonho, uma grande vitória, mas está em um período de espera. Continue fazendo a coisa certa. Foi isso que José fez. Ele continuou passando nos testes durante os períodos de espera, quando as coisas eram injustas, quando foi traído, quando foi falsamente acusado. Se ele não tivesse passado por aqueles testes com a atitude certa, desenvolvendo seu caráter, mostrando a Deus do que ele era feito, ele jamais teria chegado ao trono. Você pode ter grande fé, acreditar em grandes coisas, mas sem paciência vai ficar preso. Se não passar pelos períodos de espera com uma boa atitude, isso vai limitar seu destino. José não estava com pressa. Ele sabia que precisaria esperar o plano de Deus se desenrolar. Agora, ao longo do caminho, não parecia que seus passos estavam sendo ordenados. Foi jogado numa cova pela própria família. Foi colocado na prisão por algo que não fez. Ele poderia ter dito: Deus, isso não é justo, olhe o que estão fazendo comigo. Mas você não vai entender tudo o que acontece,
Pode ser que você esteja num lugar difícil, onde não parece que nada vai mudar. Mantenha-se encorajado. Seus passos estão sendo ordenados. Você está exatamente no horário certo. O atraso, o desvio, a decepção, tudo faz parte do plano de Deus. E se você for paciente e esperar esse plano se desenrolar, então, assim como José, você verá Deus te vindicar, te promover e te levar a um novo nível no seu destino. Quando Deus fez algo significativo nas Escrituras, muitas vezes diz que aconteceu de repente, ou imediatamente, ou as portas da prisão se abriram de uma vez. Eles estavam em um período de espera. Não viam nada acontecendo, então de repente aconteceu. Deus estava nos mostrando que Ele pode virar as coisas de cabeça para baixo sem nenhum aviso. Ele pode te aumentar inesperadamente de maneira extraordinária. Você não viu isso chegando. Você só estava fazendo a coisa certa, passando pela dificuldade com fé e paciência, e de repente você entrou na sua estação. De repente, o seu negócio decolou. De repente, a sua saúde melhorou. Um toque do favor de Deus pode te catapultar para o próximo nível. Quando você sabe que Deus tem seus de repente, mesmo quando está demorando muito, você ainda terá expectativa, sabendo que a qualquer momento o seu de repente pode aparecer. Uma boa oportunidade, uma ligação, conhecer a pessoa certa, você vai sair do seu período de espera e entrar numa estação de bênção. Veja, assim como Deus ordena os passos para tempos de prova, tempos de teste, Ele também ordena os passos para estações de aumento, estações de promoção. E talvez você tenha passado muito tempo em um período de espera, fazendo a coisa certa, sendo paciente. Deus está dizendo: prepare-se, você está prestes a ver alguns. De repente, você vai entrar em uma estação de muito fruto, uma estação de novo crescimento, onde Deus te impulsiona para o próximo nível. Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, passos. Isso não significa que Deus faz de forma vaga, tipo, vai para lá, para essa área geral, faz isso na próxima semana ou duas. Deus não é vago, Ele é preciso, Ele é detalhado, Ele é específico até o segundo exato. Certa vez, quando meu pai estava vivo, eu estava na área de controle de televisão, na outra instalação. O culto estava prestes a começar e eu me lembrei de que precisava falar algo com meu pai, então desci correndo as escadas. As escadas eram curvas e em um ponto, por 4 ou 5 segundos, ao descer, você olhava para o lobby da frente e depois virava de volta para os escritórios. Eu estava correndo o mais rápido que podia, com pressa. E quando dei a curva, lá estava um homem andando pelo lobby, bem na posição em que nossos olhares se cruzaram. Ele me parou e disse: meu primo tem uma permissão de construção para uma estação de televisão de alta potência aqui em Houston. Gostaríamos de conversar com você sobre isso. Ele me entregou seu número, uma conversa de 10 segundos. Resumo da história: compramos essa permissão de construção, colocamos a estação no ar. Alguns anos depois, a vendemos com um lucro significativo, e esses fundos foram fundamentais para a reforma deste local, o antigo Compaq Center. Mas note como Deus é preciso. Se eu tivesse descido as escadas 5 segundos depois, teria perdido aquele homem.
Se ele tivesse saído de casa 1 minuto antes, tivesse se atrasado por outro semáforo, nossos caminhos não teriam se cruzado. O segundo, você deve estar nesse lugar. Você deve estar naquele lugar. De repente entramos na nossa estação. Deus fez as coisas acontecerem que nós não poderíamos fazer acontecer. Agora, Deus não está apenas ordenando os seus passos. Ele está ordenando os passos das pessoas de quem você vai precisar. Ele vai fazer com que elas cruzem o seu caminho, onde a oportunidade vai te encontrar, onde as boas chances vão te perseguir. E o que você está acreditando pode estar demorando muito. Você não vê como as coisas vão mudar, mas se mantém encorajado. Deus tem alguns de repente reservados para você. Coisas que você não viu chegando, onde Ele te colocou no lugar certo, na hora certa. E inesperadamente você conheceu a pessoa certa. Ou, como aconteceu comigo, o negócio caiu no seu colo, o problema virou. Não fique frustrado porque não está acontecendo tão rápido quanto você gostaria. Você está no caminho certo. Seus passos estão sendo ordenados. A qualquer momento, você vai entrar na sua estação. Em Marcos capítulo 5, um líder da sinagoga se aproximou de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: "Minha filha está muito doente, está perto da morte. Por favor, venha à minha casa e ore por ela." E Jesus concordou, disse que iria com ele e começaram a caminhar. Eu imagino que esse pai estava tão animado, ele sabia que ia receber seu milagre. No meio de uma grande multidão, essa mulher que estava doente há 12 anos lutou para atravessar a multidão, tocou na orla da veste de Jesus e instantaneamente foi curada. Jesus parou e perguntou quem o havia tocado. Passou um tempo conversando com ela. Embora fosse um grande milagre, isso atrasou Jesus de chegar à casa da menina, e tenho certeza de que o pai ficou feliz com a cura dessa mulher, mas, devido ao atraso, sua filha morreu. Seus amigos vieram e disseram: "Não incomode mais Jesus. Já é tarde, sua filha faleceu." Ele teve que ver alguém sendo curado, enquanto sua filha não foi curada. Você vai manter uma boa atitude quando ver outras pessoas sendo abençoadas. Mas você ainda está esperando? Seu amigo ficou noivo, mas você ainda está solteiro, esperando pela pessoa certa. Seu colega de trabalho se mudou para aquela casa nova e você ainda está no apartamento, esperando pelo aumento. No meio dessa empolgação, esse homem sentiu que Jesus o havia esquecido. Já era tarde, ele começou a se afastar. Jesus o parou e disse: "Não tenha medo, apenas creia." Jesus estava dizendo, na verdade: "Não é tarde demais. Eu não me esqueci de você. Você está no caminho certo. Seus passos estão sendo ordenados. Esse atraso não impediu meu plano. Ainda vou fazer o que prometi." Jesus chegou à casa da menina, onde ela já havia morrido. Ele falou com ela e a mandou acordar. Ela acordou e estava perfeitamente normal. A Escritura diz que as pessoas ficaram completamente astonadas. Aqui está o princípio. Esse homem veio até Jesus pedindo uma cura, mas devido ao atraso, ele recebeu um milagre ainda maior, uma ressurreição. Quando demorar mais do que você pensava, não desanime. Isso significa que Deus tem algo maior, algo melhor, algo que você não estava esperando. Como esse homem, ele vai fazer algo que não só você, mas as pessoas ao seu redor vão ficar astonadas, maravilhadas, sobrecarregadas com sua bondade. Amigos, Deus não se esqueceu de você.
Ele sabe quanto tempo passou. Ele ouviu todas as suas orações. Ele viu todas as vezes que você fez a coisa certa, e as circunstâncias podem te dizer: nunca vai acontecer. Já é tarde. Deus está dizendo: você está no caminho certo. Você está prestes a entrar na sua estação. Não vai ser uma cura, vai ser algo melhor, uma ressurreição. Agora, faça a sua parte e passe no teste dos períodos de espera. Mantenha uma boa atitude, e se você fizer isso, porque você crê e declara, você verá o plano de Deus se desdobrar para a sua vida. Promessas se cumprindo, sonhos sendo realizados, problemas se transformando. A plenitude do seu destino, em nome de Jesus.